Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estudamos as primeiras causas, as causas profundas dos problemas que estão acontecendo no planeta e na humanidade, né? Em todas as áreas. Stop a destruição do mundo. Então, a nossa ciência trilógica, unificação da teologia, da filosofia e da ciência, trata de descobrir essas causas que estão transtornando a nossa vida. E nós também temos um método científico para tratar desses problemas. Não só um método, mas a aplicação da ciência em várias áreas. Por isso foi necessário que a gente fizesse uma faculdade, um curso superior, para estudar essa ciência de uma forma mais profunda e mais séria. Então, na nossa faculdade, nós temos cursos de graduação e de pós-graduação, e cursos livres também. Mas por quê? Porque nesses cursos nós fazemos justamente essa aplicação dessa ciência em todos os campos. Por exemplo, nós temos um curso de teologia trilógica. Então, como é que é essa teologia? É a teologia unida à filosofia e a todas as ciências. Então, é uma teologia completa, que nós analisamos os problemas, por que o ser humano alijou Deus da sua vida, da sociedade, por que o ser humano agora sofre de problemas tão sérios, porque ele tirou Deus da ciência, tirou Deus da educação, da medicina, da física, de todos os campos, até das artes. Então, quando nós vamos estudar uma doença, nós temos que ver o que está de errado no que o ser humano está sentindo e pensando. E como ele pensa é a filosofia, e como ele está sentindo é, inclusive, a espiritualidade dele. É uma ciência muito completa, muito maravilhosa, a trilogia analítica, e os nossos cursos estão aí à disposição para muitas pessoas que já estão descobrindo e estão ficando assim encantados, né? Porque isso a gente aplica em todos os campos e é uma forma de terapia para o mundo. Não é só stop a destruição, é uma terapia, uma restauração do mundo que nós estamos fazendo dentro desta faculdade, que tem cursos à distância e cursos presenciais. Dr. Kepp. Além dessa questão, né, de eliminar Deus, imagina, eliminar a coisa mais importante que existiria nesse estudo da ciência, né, além de eliminar Deus. Então, a ciência também está invertida. O que quer dizer invertida? É fácil para nós entender isso. Por exemplo, o pensamento, né? De onde vem? Então, é capaz de o cientista atrasado, né? Achar que vem de uma questão cerebral, que o cérebro forma o pensamento, forma nada. A questão invertida é colocar, por exemplo, tudo na origem da matéria. Então, a gente tem que colocar, dizem, né, principalmente os ingleses, que o criador da ciência foi Isaac Newton. E Isaac Newton colocou o quê? Né? Aquele princípio que atualmente esse famoso cientista fala, né? MC2 ao quadrado.
esse cientista que fala isso coloca que a energética vem da matéria. Então, o que acontece? Tiram a energia do petróleo, tiram das hidroelétricas, criam assim, tiram, né, a energia da matéria e acaba com a humanidade. Então, nós estamos mostrando que, ao contrário, que tudo que existe de material, seja os mundos, as plantas, os animais, os seres humanos, os anjos, tudo isso vem exatamente da energia. Então, a base de tudo que existe é o que a gente chama de energética, então, de física. A física coloca, né, tudo vindo da matéria, como átomo. Então, eu falei aqui com a doutora, qual é o seu nome? Julieta, né? Isso. A doutora Julieta, se ela acredita que, por exemplo, nos glóbulos sanguíneos, né, nos glóbulos do sangue, essa parte que o microscópio pode ver, que o que existe lá são perturbações da emoção. Então, se, por exemplo, o indivíduo tem uma emoção ruim, ele é ruim assim, no que fala, no que pensa. Então, se ele tem assim, algo ruim, isso vai no sangue e deforma o sangue. Então, a nossa ideia é que o sangue é uma deformação. Aquilo que aparece nos glóbulos vermelhos são uma deformação causada pela atitude ruim do ser humano. Então, nós fizemos uma união da questão espiritual com a questão material, que vamos dizer que o processo todo vem do espírito, e o espírito é chamado no ser humano de alma. Só que essa questão de alma não é uma questão isolada, tem a alma e tem o corpo, é tudo uma coisa só. Então, nós, seres humanos, somos muito mais espíritos do que matéria. Então, a nossa matéria, a carne, tudo isso é o resultado da energética que nós temos e que veio diretamente da energia escalar. O que é energia escalar? O Tesla mostrou que a energia escalar está no espaço. Todo espaço é energia escalar. E quando a gente pega o ímã, né? O ímã emite uma energia assim, ou ativa assim para fora, ou retrativa assim para dentro. Então, o ímã tem duas partes, uma que é ativa, outra que é passiva. Então, essas duas formas do ímã captam energia que vem de fora. Não é o aparelho que fabrica, né? O ímã que fabrica essa energia, ele capta a energia que existe de fora. Então, a gente pode dizer isso, que tudo que é energia vem assim, vamos dizer, de um aspecto até de criação, né? Por que o Sol gira? Por que os planetas giram? Por que a gente pensa? Por que a gente tem emoção? Essa parte a ciência não consegue falar, né? Não consegue descobrir por quê. Porque isso vem da energética, que é a criação divina. Então, o grande erro do Isaac Newton é justamente essa questão, né?
o Isaac Newton, ele coloca, né, tudo proveniente da matéria. Então, o princípio do Einstein, né? O Einstein é o grande cientista moderno. Ele tem a fórmula M, assim, ms2 ao quadrado, né? Ele coloca E igual a mc2 ao quadrado, que a energia vem da matéria na velocidade da luz ao quadrado. Esse é um formidável erro da ciência, pensar que a energia vem da gasolina, vem da luz elétrica das empresas, né, de luz elétrica, que fabrica luz elétrica, e que a energia é um subproduto da matéria. A ciência, com isso, fez uma ciência errada, colocando a matéria como a causa de tudo, o átomo, né? E não é o átomo. A causa de tudo é a energia que está no espaço e que o ímã capta no espaço, e não que o ímã fabrica. O ímã não fabrica nada, é um metal que chupa a energia do ar, vamos dizer, e a gente pode experimentar, né? E, inclusive, no nosso motor, vou mostrar aqui, o nosso motor emite energia magnética. Essa energia magnética que ele emite é uma energia que não é da matéria, é uma energia do espaço. E essa energia é que, vamos dizer, fabricou tudo que existe. Então, a gente pode dizer que o Criador, né, criou essa energia escalar que tem escalas, né? A escala mais baixa é a escala da matéria e a escala mais alta é do ser humano e, claro, dos anjos. Então, a gente pode dizer que essa fórmula do Aristóteles está errado, que o ser humano é um animal racional. O ser humano, na nossa opinião, é um anjo humano, é um humano angelical, né? Então, nós viemos do alto, nós viemos da vida espiritual e não dos animais. Então, essa ideia de que do macaco a gente transformou, o macaco foi transformado, né, do macaco em ser humano, é uma ideia assim, muito errônea, porque o que é maior não vem do menor. Então, a ideia evolucionista de Charles Darwin, que é inglês, é uma ideia extremamente invertida, porque nada vem assim da matéria no sentido da criação. A criação, vamos dizer, Deus é que fez, né? Então a gente comunga essa ideia, colocando na ciência a questão espiritual. Então nós viemos do alto. Então a gente pode falar que a gente são o quê, né? Nós somos anjos humanos, né? Então, se a gente virou assim animalizado, instintivo, com problemas de instinto, é porque a gente se rebaixou nesse nível. Mas na origem, nós somos assim, quase semelhante aos anjos. E se a gente
não tivesse assim isso que a gente chama de vícios, etc., inveja, soberba, ódio, avareza, a gula, todos esses problemas, preguiça. Então, a gente estaria par e passo com os seres angelicais. Então, é uma questão apenas de compreensão. A gente não é igual aos animais, não. Não somos, não. Somos bem diferentes. Então, essa questão, que eu acho uma piada, viu? Nós temos aqui o César. Olha, César, a grande piada é a inteligência artificial. A inteligência veio assim do espírito, não vem do corpo. Então, querem fabricar um tipo de aparelho, né? Um tipo de homem artificial que pense, é assim, feito de latões, de lata, né? Como? Isso é uma bobagem, é uma ideia assim totalmente estranha, é uma ideia até demoníaca, né? Vai fabricar um indivíduo de lata para ele pensar. Então, é um grande erro da civilização mais adiantada que penetrou nesse campo da mentira e está querendo fazer inteligência artificial. Vocês querem dizer alguma coisa? O Sidney, você acredita, Sidney, que possa fazer uma inteligência artificial? Senhor que estudou teologia? É impossível, como o senhor falou, né, Dr. Kepp? A inteligência humana vem de algo que é superior ao ser humano. Não é uma questão material. E esse mundo que está aí, a cada dia uma tecnologia nova, algo novo, ele tem muito a ver com a patologia humana. O ser humano projeta a sua doença na ciência e desenvolve coisas malucas aí, dizendo que isso é uma inteligência, por exemplo. Eu gostaria de lembrar... A Cláudia quer falar. Eu gostaria de lembrar o seguinte. Recentemente nós lemos uma publicação que pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual está vindo, é menos inteligente do que as gerações anteriores. Ou seja, o QI da humanidade agora está descendo, justamente pelo uso dessa tecnologia que está sendo adotada em larga escala para todas as crianças do planeta e adolescentes e adultos, e que está causando esse retrocesso, essa aleijão na inteligência humana. Então, imagine só o que eles têm intenção de fazer com a inteligência da humanidade, eliminar a inteligência, e não criar uma inteligência artificial que vá ser de auxílio. Essa inteligência artificial é do controle dos poderes. Então, eles eliminam a inteligência do ser humano, da humanidade, criam máquinas para poder governar de uma forma mais fácil, né? E que vai dar desastre. O que é isso? Então... Veja, né, Cláudia, essa questão do sangue, né? Que a nossa cientista aqui, ela tira as fotos, né, do sangue. Veja o que o sangue mostra, né? O sangue mostra a separação, por exemplo, dos glóbulos sanguíneos. Olha lá, um longe do outro, então encavalado. É questão da emoção. Se uma emoção, vamos dizer, muito violenta que a pessoa tenha, se ela estoura por qualquer motivo, principalmente sendo mais jovem, ela pode ter doenças assim, cardíacas, doenças assim, vamos dizer, de câncer, do aparelho respiratório, ou do aparelho digestivo. Então, a questão da atitude do ser humano é uma questão de ter
determina a questão, vamos dizer também a questão, vamos dizer, material. Então, o sangue pode ser, assim, totalmente quebrado até, pode ser, assim, encavalado, pode ser falta. Aí, veja, por exemplo, nesse quadro, falta muito, assim, a energética no sangue dessa pessoa. Por quê, né? Porque a pessoa ela não é muito amiga de Deus. Então, o grande problema da humanidade é justamente a ciência ter tentado eliminar Deus assim do estudo científico. Então, se a pessoa vai estudar medicina, por exemplo, né, o que acontece? Vamos dizer, na questão das doenças, é que a questão da doença é muito ligada à questão dos vícios. Então, se a pessoa é estourada, pode ter câncer, pode ter doenças graves. Então, a questão da doença vem da atitude emocional desordenada. Se a pessoa, por exemplo, pensa uma coisa errada, vamos dizer que Deus não existe, ela já está se prejudicando, porque é uma mentira que a pessoa pensou. Ou então, se ela projeta fora e veja a causa da psicose, da neurose, das doenças, é a pessoa ver fora o que de ruim ela tem. Então ela acha que a sociedade é ruim, que o próximo é ruim. E o pior, né, é que em grande parte as crianças acham que seus pais são ruins, que os adultos são ruins. Depois transfere também para os professores e para as pessoas na vida social. Então, isso cria uma inversão dentro da pessoa, principalmente em relação aos pais, a ponto de, vamos dizer, os judeus criarem os princípios, né? Honrar pai e mãe, uma lei para dizer, olha, não honre seu pai e sua mãe, só que eles não falam, senão você fica doente. Mas seria uma lei assim, teológica, religiosa, de maneira que os chamados assim vícios capitais são todos eles perigosos na estrutura do ser humano. Então o ser humano pode virar até meio debilóide, né? Sem entender tudo a realidade por causa disso. Então, na questão, por exemplo, da física, colocando a física, fabricando a energia, é um grande erro, porque vamos dizer, a gasolina tem pouca energética em relação à própria energia, mas não é que a gasolina fez a energia. A gasolina é energia transformada em gasolina, assim como os animais são animais transformados de energia, para isso que a gente vê os animais. E também o ser humano, o que é, né? É exatamente isso. É uma energia que se transforma em seres humanos, de maneira que a ciência, né, eliminando a causa da energia, então o que acontece? Ela tira a realidade e coloca o ser humano no estudo errôneo. Bom, estamos no fim. Até a próxima. Até a próxima.
Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das faculdades trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.